Tava refletindo agora sobre começar um vídeo sobre ter 15% de bateria. E eu ia chegar e falar assim: eu tenho 15% de bateria. Aí eu fiquei, eu tenho 15% de bateria ou o celular tem 15% de bateria? Aí agora eu estou saindo do meu território natural, que é essa natureza aqui, para ir carregar o celular, porque eu quero ter 100% de bateria, porque talvez seja isso que de uma forma subconsciente eu entenda que o meu corpo está cheio ou que o meu corpo está com energia o suficiente para realizar o que necessita. Aí eu fico pensando, será que somos meros celulares e meros smartphones e melas meras telas que são simplesmente telas? Eu só sou uma projeção na sua cabeça. E você é só uma projeção na minha cabeça que imagina que alguém está assistindo isso porque, segundo a projeção mental que eu materializei da minha visão, dizer que existe um canal no YouTube que nos proporciona vislumbrar que uma ou duas ou milhões de pessoas assistiram esse vídeo. Imagine milhões de pessoas assistindo esse vídeo que eu estou fazendo agora. Imagine milhões de pessoas assistindo esse vídeo que eu estou fazendo agora. Aí eu tenho uma projeção muito maior mental dentro de mim mesma que existe milhões de seres distintos me assistindo neste momento. Mas isso é só uma projeção da sua cabeça. Isso é só uma projeção do mental que existe dentro de você mesmo. Isso é só uma projeção mental. E na verdade eu nem existo, só apenas sou um ser translúcido das suas necessidades de estar assistindo alguma coisa neste momento, de estar tendo algum tipo de entretenimento ou de estar apenas contemplando algo que seja possível dentro da sua realidade. A minha realidade no momento, eu consigo contemplar uma visão muito distinta do que somente esse vídeo, mas talvez a minha realidade no futuro seja eu assistindo esse vídeo e contemplando essa mesma realidade de um outro ponto de vista. Profundo? Profundo. Comecei a fazer um vídeo dizendo que tenho 15% de bateria, daí eu pensei, putz, não sou eu que tenho os 15% de bateria, é o celular que tem 15% de bateria. Daí eu fiquei, putz, agora eu sou um celular, será? Telas. E já que eu vou na internet, eu vou arranjar uma desculpa pra ser equivalente ao meu passeio até lá. Além do... Gente, é muito bom caminhar. Vocês esqueceram quão bom é caminhar? Alguém consegue caminhar, na verdade? Sem o tal do pretóleo? Ou sem estar sendo guiado por animais? Ou alimentos? Ou guiados por palavras também, né? Geralmente a gente é guiado por palavras e sobre histórias ou divagações dos nossos próprios pensamentos. E isso só é uma pequena parte de como
como que a gente pode se expressar e se compreender até o momento disso tudo se cristalizar em uma grande ilusão de que, sei lá, mas é melhor estar desperta fazendo esse tipo de assunto ou simplesmente vivendo assuntos caóticos em diversos outros reinos e realidades que é possível existir a partir do nosso próprio mental. O celular é só uma mera ferramenta para intermediar esse contato, que é o sentido de vibrar nossas decisões. E o quão nossas são as nossas decisões e o quão dos outros são as decisões nossas. Bah, isso é uma parada, inclusive, umas perguntas interessantes. Perguntas que não têm respostas, basicamente. Simplesmente aquelas perguntas que levam ao completo silêncio e até a própria existência do refletir, não refletindo e pensando sobre o assunto, não estando pensando sobre o assunto. Um pequeno freio para tirar espinhos. O quão suportável é escutar alguém e o quão suportável é escutar o silêncio. Tem gente que não consegue ficar em silêncio e tem gente que não consegue falar. Eu acho que a melhor opção sempre é ficar em silêncio, na moral. Eu vou oferecer pro meu bolso. Por alguns momentos. Quando você tá passando pela trilha, você fica pensando, tipo, pelas últimas 3 vezes que eu passei por aqui, eu passei pelo exatamente mesmo lugar. Se eu passar pelo outro lugar, será o que vai mudar? Mas exatamente, eu nunca reflito sobre o que mudou quando eu faço isso daí. Tipo, o que mudou sendo... Eu pisei nessa pedra diferente hoje. O que mudou na minha vida esse sentido de simplesmente mudar o roteiro, mudar o caminho e fazer algo completamente novo? Mudar o roteiro, mudar o caminho e fazer algo completamente novo. E se habituar ao que foi feito. Porque eu acho que
fazer algo novo também é criar o hábito de se sentir confortável nessa novidade, ao ponto de receber todos os esclarecimentos possíveis dessa realidade criada, da novidade, até o momento de criar uma nova realidade. E viver de novidades, sabendo que o habitual está sempre lá para nos acolher. Aquela coisa chamada pau de selfie. Isso é coisa de anos 2000, mas foi tipo, sei lá, só uns 5 anos atrás que ficou esse hype. Isso é algo que eu gostaria de lembrar nas minhas existências futuras. Essas coisas que ficaram muito famosas por um tempo e simplesmente se tornou um mito, assim. Se tornou uma lenda. Uau, você lembra dos memes? Gente, eu me alimentava basicamente de memes uma época. Tipo, a minha vitalidade vinha de perfis engraçados e de comédia. E eu acho que era isso que me sustentava do ponto de vista do meu humor ficar estável. Porque eu podia rir de alguma coisa idiota. Não era bem idiota, mas era tipo coisas muito idiota, mas muito bem planejadas, assim, pra despertar riso, assim. E isso é algo que eu também tenho um instinto de pesquisa, realmente. O que me faz rir, o que me faz, sabe, me sentir alegre, contente, sei lá. Que geralmente os seres estão se entorpecendo de alguma maneira para manifestar isso. E alguns outros seres estão simplesmente adormecendo todos os sentidos para viverem neutros num sentido de que o mundo é miserável de certa forma. Mas porque isso é um pensamento global da mídia impondo isso para sermos escravos do capitalismo. Porém, como que a gente pode reformular essa frase e transformar em algo muito mais próspero? Oi! Boa tarde! Acho que a gente consegue transmutar esse sentimento purificando os nossos sentidos. E purificando... E o que são os nossos sentidos se não os nossos alimentos? Então... Um barquinho lindo... Sentidos, purificando a nossa visão, purificando o nosso olfato, purificando os nossa visão, que o olfato, tato, purificando nosso tato, purificando nossos sentidos e purificando isso a partir dos alimentos que estamos atrelados karmicamente de alguma forma, né? E como que a gente faz isso? Comendo, né? Bhakti Yoga. Você que gostaria de saber sobre Bhakti Yoga, saiba que é um pouco sobre isso. Se alimentar e impulsionar o alimento a realizar virtudes e impulsionar este alimento a realizar ações e atos altruístas e ações e atos altruístas a níveis de pensamento até isso se materializar concretamente na matéria. E eu imagino que é o Bhakti Yoga que nos leva às esferas mais altas, que são as esferas
vibrar a bondade, né? E também reconhecer a transcendência dessa bondade. Não basta vibrar bondade e ser uma santa misericordiosa, mas se sentir horrível por outros aspectos. Tem que ter um pleno equilíbrio para realizar essa prática da bondade. E somos muito bondosos enquanto seres humanos, enquanto a gente se alimenta. Ai, meu cabelinho, que coisinha linda. A gente é muito misericordioso enquanto ser humano, se alimentando, sabe? A gente tem uma grande ilusão enquanto sociedade que a gente precisa dos alimentos, mas são os alimentos que precisam da gente, porque é graças ao nosso corpo que o alimento se movimenta, que o alimento cria, que o alimento se manifesta. Isso é uma cocriação, né? São dois seres, vegetal, ser humano, unidos para ser natureza. E criar algo belo, né? Criar algo belo que é também criar harmonia, criar alegria e criar prosperidade, né? Criar amor. Oi? E aí? Como é que tá? Imagino que seja isso que constantemente estamos buscando. Criar momentos e dias agradáveis. E zero ansiedade. Ou zero frustração. Ou se isso acontece, ter os meios e os recursos necessários de infiltrar novos pensamentos, que são pensamentos mais prósperos, principalmente. Que é nesse ponto que eu imagino que a gente consegue curar qualquer tipo de doença. E a gente, a partir do 369, repetindo, olha, isso é um documentário que a gente tem que pesquisar sobre essa maestria de estar constantemente repetindo 369. 3 vezes, 6 vezes, 9 vezes e multiplicando essa história das palavras prósperas serem atingidas em um nível muito maior para alcançar aquilo que nos faz vibrar, aquilo que nos faz vibrar sentimentos e emoções elevadas. Olha, eu consegui fazer um vídeo de 18 minutos, não passei de 1 hora, e quando geralmente eu falo muito pra caramba, mas agora tenho 6% de bateria e eu vou ir carregar esse celular para inconscientemente, subconscientemente e agora conscientemente carregar este corpo de certa forma. Ou só é o meu instinto próprio de quero ir socializar com os lugares que eu conheço. Tchau. Tá, ixi. Quer dar tchau também? Tchau. Valeu, tamo junto.